Europeus e sul-americanos têm algo em comum: a paixão pelo futebol. Até por isso, todas as Copas do Mundo foram vencidas por países desses dois continentes. Mas, infelizmente, muitos governos ditatoriais usaram este grande evento esportivo que é a Copa do Mundo para fazer propaganda política. Na Europa foi usado tanto por ditadores de extrema direita, como Mussolini e Hitler nas décadas de 1930 e 1940, quanto por ditadores de extrema esquerda, como os países do leste europeu durante a Guerra Fria. Já na América do Sul também foi usado como propaganda política, como nos casos do Brasil e da Argentina, explorado pelos seus respectivos regimes militares. Por outro lado, temos momentos inesquecíveis do nosso esporte bretão, como a resistência ao nazismo, como no caso da trágica e ao mesmo tempo admirável história do Dinamo de Kiev, clube ucraniano. Teremos vídeo sobre a história do Dinamo também. O ditador italiano Benito Mussolini, que era aliado de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, foi um dos pioneiros na questão de usar o futebol como propaganda política. Ele explorou politicamente o fato da seleção italiana ser bicampeã da Copa do Mundo consecutivamente, pela primeira vez em 1934 na própria Itália e depois em 1938 na França. A Copa de 1934, realizada na Itália fascista, tornou-se um evento esportivo tão politizado quanto viria a ser os Jogos Olímpicos de 1936, realizados em Berlim, capital da na época Alemanha nazista. A interferência de Mussolini era tanta que afirma-se que ele interferiu até na escolha dos árbitros dos jogos da seleção italiana. Segundo algumas fontes, o árbitro sueco Ivan Henning Hjalmar Eklind, que apitou a semi e a final da Copa do Mundo de 1934, teria se encontrado com Mussolini e favorecido o time anfitrião nas duas partidas. A Itália venceu a Tchecoslováquia por 2-1 na final. Detalhe: os jogadores italianos entraram em campo com uniformes pretos que se assemelhavam muito com os utilizados pelas milícias de Mussolini. Os fascistas italianos ficaram conhecidos como camisas negras. Já não bastasse a exploração política por parte de Mussolini por conta da vitória italiana, o terceiro lugar da competição foi disputado entre a Alemanha e a Áustria, terra natal de Hitler, que apesar de ter se tornado chanceler da Alemanha, Hitler era austríaco e não alemão. Resultado: vitória alemã por 3-2. Na Copa seguinte, de 1938, a Espanha se tornou a primeira seleção a ficar de fora de uma Copa do Mundo por conta de uma guerra, já que a Espanha passava pela Guerra Espanhola, vencida pelo ditador fascista Francisco Franco. No mesmo ano em que a Espanha não participava da Copa por uma guerra, a Áustria, que havia se classificado, não joga porque é anexada à Alemanha nazista. A Suécia, que tinha uma partida marcada contra a seleção austríaca, vence por WO e se classifica para a fase seguinte. Na mesma competição, a seleção alemã entrou em campo usando um uniforme que estampava uma águia com a suástica estampada no peito. Participou apenas de duas partidas contra a seleção da Suíça. A primeira terminou 1-1, já a segunda terminou com vitória dos suíços por 4-2. Outra consequência da anexação austríaca foi que muitos jogadores austríacos vestiram a camisa da Alemanha nazista. Um jogador austríaco se recusou a jogar pela seleção alemã, o atacante Matthias Sindelar, que no dia 23 de janeiro de 1939 foi encontrado morto em um quarto de hotel ao lado de sua namorada, também morta. O laudo oficial aponta que os dois teriam sido envenenados por monóxido de carbono. Suspeita-se que Sindelar foi morto pela Gestapo, a polícia secreta da Alemanha nazista. Na final, a Itália fascista venceu a Hungria por 4-2. Conta-se que a delegação italiana recebeu telegramas vindos diretamente de Benito Mussolini. Os telegramas continham a mensagem: vincere o morire, vencer ou morrer na tradução para o português. Por isso, o goleiro húngaro Antal Szabo dizia que levou 4 gols, mas que pelo menos havia salvo a vida dos jogadores italianos. Na verdade, a frase vencer ou morrer era muito utilizada nas propagandas fascistas da Itália na época. E foi assim que, com influência política, a Itália conquistou seu bicampeonato mundial e utilizou isso como propaganda política para o fascismo. E a Alemanha, junto com a Itália, também utilizou das Copas do Mundo de 1934 e 1938 como propaganda política. Então, esse foi o vídeo de hoje falando sobre
como a Alemanha e a Itália usaram as Copas do Mundo e mais alguns eventos esportivos da época como propaganda política, né, pro nazismo e pro fascismo. Então, se você gostou, por favor, deixe seu like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho se você é novo. Compartilhe o canal para nos ajudar a crescer. Valeu por ter assistido até o final. Falou e fui!